Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Samurai X, A Origem. Bom pessoal, Samurai X, A Origem é um novo filme original da Netflix, no caso um filme japonês que estreou faz uns 3 dias. E ele faz parte de uma série de filmes, que no todo são 5, e ele é o 5º filme. Porém, ele não é uma continuação dos outros, né? Porque na verdade ele é um prequel, né? Uma prequela. Ele vai nos contar o que aconteceu antes, né? Anteriormente de todos os outros 4 filmes dessa série. Sendo assim, é como se ele fosse o primeiro, na verdade, pelo menos o primeiro na linha temporal. E além disso, né? Samurai X é a adaptação de um mangá, né? E também de um anime muito famosos, né? É uma obra que é muito conhecida não só no Japão, mas mundialmente. Inclusive no próprio Brasil, Samurai X é muito conhecido. Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse filme para vocês saberem se vale a pena não acompanhar, se vale a pena dar uma chance, não só para esse, como para os demais filmes da saga. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, deixa o like nesse vídeo para poder incentivar o trabalho e o canal continuar crescendo, e dê uma olhadinha na descrição porque lá tem mais redes sociais onde vocês podem me seguir, e também um link para meus livros. No caso, Sunamo é uma fantasia distópica e o Caso Segundo Valioso é um suspense policial, beleza? Sem mais delongas, então vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar, né, um cenário de um Japão feudal que no caso está tendo uma guerra civil para derrubar o shogunato. No caso, o shogunato, né, é o governo ali vigente na época. E o nosso personagem principal é o Kenshin Himura. Ele que é um espadachim que faz parte de um grupo, né, digamos assim, de rebeldes, um grupo que luta para derrubar o governo. E o Kenshin, ele é conhecido, né, ali nos meios de batalha, por assim dizer, como Batosai, o Retalhador. Esse é o vulgo dele, digamos assim, né, a alcunha pela qual ele é conhecido. E isso vem muito, né, principalmente o Retalhador, pela forma como ele é extremamente habilidoso com essa espada, extremamente sangue frio, e como ele mutila os seus oponentes de forma brutal. Isso, inclusive, que já é demonstrado pra gente logo na primeira cena do filme. Ao longo dessa história, né, desse filme, a gente vai ter 2 coisas específicas acontecendo. A primeira é o romance, né, digamos assim, a aproximação do Kenshin, esse cara que é visto como um assassino, né, de sangue frio, a aproximação dele de uma mulher, a Tomoe, que é uma funcionária da hospedagem onde ele e outros rebeldes estão escondidos. Como ele se aproxima dela, como ele acaba criando uma relação com ela e como ele acaba até se abrindo, falando um pouco mais dos seus pensamentos, tudo, e a gente percebe que ele não é tanto, né, digamos assim, quanto dizem dele. Ele tem os seus ideais, ele acredita em algo que ele está fazendo, mas também carrega muito peso das mortes que ele acaba cometendo, mesmo sendo para um ideal da rebelião, para um ideal de um país, né, que traga, que eu digo, pelo ideal que é um país com mais paz, né, como ele mesmo defende. E também a gente vai ter um pouco, né, nos contado aqui, de como o Kenshin Himura conseguiu, né, no seu rosto a cicatriz em formato de X, que inclusive dá nome, né, a toda a série, que é Samurai X, por causa de uma cicatriz que o personagem tem no rosto. Essa cicatriz que vem em algumas etapas, digamos assim. Então, basicamente, Samurai X A Origem vai nos contar essas 2 histórias dentro desse cenário, com personagens bastante interessantes e cenas de ação muito consistentes. Agora, né, para não estragar todo esse preço de vocês, não dar mais spoilers nada do tipo, vamos comentar um pouquinho sobre algumas coisas específicas. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que comentar é que, como eu falei, esse, né, é um filme prequel, ou seja, que se passa totalmente antes. Então, sim, você pode assistir tranquilamente, mesmo que você não tenha assistido os outros filmes, porque ao assistir esse filme você vai estar tendo contato, né, com a parte inicial de toda essa história. E mesmo se você não conhecer o mangá e o anime, pode assistir que também você vai conseguir entender. Acontece que é inevitável, quando você conhece já a história do Kenshin, quando você sabe, né, tudo que aconteceu com ele no futuro, e seja através dos filmes, através do anime, através do mangá, você sente o peso maior de tudo aquilo que ele está fazendo ali no Samurai X A Origem. Mas vou dar uma contextualizadinha para quem não manja muito, para quem não sabe qual que é esse peso. O Kenshin, depois de tudo que acontece nesse primeiro filme aqui, né, Samurai X A Origem, ele se torna, digamos assim, um combatente mais pacifista. Ele inverte a lâmina de sua espada, significa que a sua espada não é mais capaz de cortar, ele pode lutar com ela, inclusive ele nocauteia inimigos com ela, mas a espada não corta mais, porque ele vai passar a se recusar a matar. Então, ele faz isso, né, se torna
um andarilho e vai andando, né, de cidade em cidade, se estabelecendo ali, conhecendo outras pessoas, sendo que ele esconde o seu passado, ninguém sabe que ele é o Batosai, né, o retalhador, a não ser pela cicatriz no rosto que acaba denunciando ele, inclusive, né, mais um motivo para o anime barra mangá, a série no geral se chamar Samurai X. E também faz, né, com que a gente veja um personagem que é pacifista, um personagem que é amoroso, um personagem que é carinhoso. Principalmente no anime e no mangá, né, a gente tem muito tom de humor na história. É uma história, né, bem humorada, bem divertida, apesar da sua seriedade, apesar das cenas de lutas brutais. A gente percebe um personagem ali que nem de perto parece lembrar aquilo que dizem, né, que ele foi um dia. E quando a gente vê Samurai X A Origem, inclusive no caso aqui, esse filme é baseado num episódio especial, né, o OVA do próprio anime, a gente vê um pouco mais como ele era antes disso e começa a entender do porquê ele carrega tantos demônios, digamos assim, no futuro. Ele era um cara que realmente matava a sangue frio. Ele matava centenas de pessoas, ele era extremamente habilidoso e por mais que ele tivesse um ideal, é fato que houve muito derramamento de sangue. Inclusive, a própria Tomoe, que é a mulher com quem ele se apaixona, chega um momento e fala para ele que ele é capaz de fazer chover sangue porque ele sai mutilando as suas vítimas e o sangue, né, esguicha. Então, a gente tem um filme que, apesar dele ser possível de ser assistido, né, por qualquer tipo de pessoa que não tem contato com a obra pode assistir também tranquilamente, o peso dele se torna maior para quem já conhece a história do Kenshin. Mas eu não vejo isso como impeditivo. Pelo contrário, eu acho que é um bom incentivo. Porque, mesmo para quem não manja muito de Samurai X, esse é um bom filme. Aqui a gente tem uma história, né, uma espécie de romance de guerra, um romance muito trágico, com personagens bem construídos, com cenas de ação excelentes. A gente tem coreografias muito bem executadas. É um filme, né, acima de 18 anos porque tem muito sangue, né, então tem bastante violência gráfica no filme, bem como toda a construção aqui, né, do romance, do drama por trás desse romance é muito bem feita, muito bem roteirizada. Claro, levando em consideração uma cultura diferente como a do Japão, uma época totalmente diferente e um personagem que é muito introspectivo e fechado como o Kenshin. Inclusive, né, são cenas delicadas, cenas simples, mas que possuem um peso gigantesco. Como, por exemplo, na primeira vez que o Kenshin vai lá e abraça a Tomoe depois que dela se abrir, né, com ele, falar do passado para ele. É uma cena, como eu falei, que parece simples, mas que carrega um peso muito grande, uma simbologia muito grande. E isso o filme consegue fazer muito bem. Diferente dos outros filmes da série, eu ainda não assisti todos os outros, né? Tanto é que me permiti assistir esse, exatamente por saber que era um prequel e por já conhecer Samurai X como um todo, porque eu acompanhei o anime quando era pequeno, acompanhei o mangá. Mas ainda assim, como eu venho dizendo, diferente dos outros filmes, esse é um filme que ele ainda possui muita cena de ação, mas o foco nele está principalmente nesse drama. Então, se você gosta de filmes de guerra, de filmes que retratam, né, épocas históricas, que retratam essa questão, né, de samurai, de espadachins, você pode assistir Samurai X A Origem, mesmo não tendo assistido os outros, porque você vai ser introduzido nesse universo. Talvez não com o mesmo peso de quem já tem um background, mas ainda assim vai encontrar um excelente filme. E aqui fica a dica. Muitas vezes a gente torce o nariz para adaptações, né, em live action de animes, porque realmente várias delas são ruins, mas não é o caso de Samurai X. A gente aqui, né, ao longo desses 5 filmes, por mais que eu não tenha assistido todos ainda, mas eu já assisti alguns e também já ouvi o pessoal falando, né, dos outros filmes, dos demais, principalmente esse penúltimo que saiu, que no caso é o último na cronologia, né, que é Samurai X o final, que saiu faz um mês mais ou menos, também na Netflix. Todos mantêm um nível altíssimo de qualidade. É só vocês olharem as críticas, olharem, por exemplo, média no IMDb e ver que o pessoal realmente fala que são filmes de ação épicos, filmes de ação excelentes. Então, aproveite que agora já estreou Samurai X A Origem, que vocês podem dar o pontapé inicial. E, por fim, né, antes de eu ir embora, a última dica. No caso, se você ficou curioso, assistiu Samurai X A Origem, quer saber onde assistiu os outros? Se eu não me engano, pelo menos até o momento que eu olhei, estavam disponíveis o primeiro, o segundo e o terceiro filme no Amazon Prime Video, então é fácil de assistir, é acessível. Bem como o quarto filme, né, que seria Samurai X o final, está disponível na Netflix como original da plataforma. E o quinto filme, né, que nessa linha cronológica seria o primeiro, que é exatamente Samurai X A Origem, também está disponível na Netflix. Então, através do streaming é possível se acompanhar todos os filmes, sendo que esses filmes são relativamente longos, tem em torno de 2 horas cada um, então vocês têm 10 horas fáceis de entretenimento para poder acompanhar numa história épica, muito bem roteirizada, numa história com personagens cativantes e com muita ação de qualidade, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder,
porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque lá tem minhas redes sociais e também um link para os meus livros, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!